Bom dia! Você veio aqui com um problema e nós vamos resolver ele. O destino do mundo está em suas mãos. Um belo dia, você estava na sala da sua casa assistindo o encontro com Patrícia Poeta, até que do nada, Céu Perfeito apareceu no palco do encontro, desafiando o mundo inteiro para os Jogos do Céu que ele irá fazer em Rondônia, Brasil. E se ninguém derrotasse Céu até o prazo estipulado, ele destruirá o mundo. E chegou o dia. Ninguém apareceu e só você pode salvar o mundo de Céu. E hoje, você vai aprender a fazer isso com nada mais, nada menos do que uma foto. E apenas ela. De novo, antes de mais nada, mas numa escala menor que o Sukuna, você ainda tem esperança. Para essa luta, a única coisa que a gente vai precisar assumir é que é o Céu Perfeito e tudo que ele traz com ele no pacote, inclusive os dois gêmeos, 17 e 18, estão lá no buchinho dele. No mais, a gente não precisa de nada. Você é uma pessoa normal que não sabe usar Ki, não sabe usar poder nenhum, não sabe voar, infelizmente, mas você ainda vai conseguir vencer ele. Céu Perfeito. Ele é um homem enorme, com aparência e elementos de inseto e pé que faz um barulhinho muito da hora. Sério, eu adoro o barulhinho de pássaro do céu. Você também gosta? Não sei. Comenta aí embaixo, por favor. E a ideia do céu é que ele é um faz tudo. Se algo foi feito em Dragon Ball antes da Saga do Céu, ele consegue reproduzir. Ele consegue usar Ki, fazer Kamehameha, voo, regeneração, tem super força, velocidade, ele sabe lutar, ele sabe cozinhar, ele sabe passar roupa. Tudo que você imaginar que alguém consegue fazer em Dragon Ball, Cell faz. E tudo isso porque tinha um insetinho da Red Ribbon filmando tudo que faziam em Dragon Ball e ninguém nunca reparou nisso. Esse é o maior plot hole de Dragon Ball. A primeira coisa que você tem que ter em mente sobre o Cell é que ele tem a curiosidade e a mentalidade de uma criança super confiante num corpo bombado. Eu assisti a Saga do Céu pela primeira vez esses tempos e foi uma coisa que eu reparei. Se algo for divertido, interessante e ele puder ficar mais forte com essa coisa, o Cell vai topar de tudo. E no estágio do Céu Perfeito, ele tem mais paciência e disposição em ouvir, ver se uma pessoa consegue fazer algo interessante. Tem até o filler do pessoal que vai antes do Mr. Satan lutar com ele e ele só fica... Porque ele não precisa absorver mais ninguém. Ele tá perfeito, então tanto faz pra ele. Tá lá esperando o Goku. Então ele é capaz de esperar pra ver se uma pessoa consegue fazer algo interessante. Porque ele é perfeito e nada abala ele. E essa confiança e a certeza que ele é o ser perfeito mais forte que existe, nada pode tornar ele mais forte, faz ele ser meio burrinho e manipulável. Tanto que a única pessoa que foi manipulada pelo céu foi o Vegeta. Até hoje eu não tanco que o Céu Perfeito só existe por causa do Vegeta. Mas no mais, Cell é um ser cultivado em laboratório com células do Piccolo, Goku, Vegeta, Rei Cold e Frieza. E ele é tudo isso, ao mesmo tempo, numa construção genética extremamente avançada. E nos estágios iniciais, ele também pode absorver pessoas pela cauda para conseguir energia delas e assimilar informação genética de seres bioaprimorados. E no caso aqui, são os androides do Dr. Gero que tem base de pessoas, os androides 17 e 18. Eles são orgânicos, mas foram geneticamente modificados. Guarde essa definição, vai ser importante. Porque agora vamos falar de um conceito de biologia para entender como o céu funciona. O céu, como ser vivo, ele só funciona porque o MHC, complexo principal de histocompatibilidade, traduzido, dele é muito permissivo. O que isso significa? Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai precisar entender o conceito de selfie.
Não é isso? O self, na biologia, é basicamente algo definido desde o estágio fetal. É quando o MHC aprende o que é o próprio corpo, ele mesmo, isto sou eu, isto é o meu self. E o que não faz parte dessa definição? Tudo que não é originário aquele corpo logo no estágio fetal. É o motivo pelo qual é tão difícil transplantar órgãos de uma pessoa para outra e você não pode simplesmente, meu fígado tá ruim, vou tirar, vou colocar o fígado de um bode. O seu corpo vai ficar. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sai! E o céu, desde o estágio fetal dele, foi gerado já com células de Namekuseitin, do Piccolo, Saiyajin, do Goku e do Vegeta, e as células da espécie do Freeza e do Rei Cold. Ou seja, o self do céu tem que entender que tudo isso faz parte dele, o que não é o normal de se acontecer. E esse self precisa abranger um negócio muito amplo, ele tem que entender que tudo esses DNAs diferentes fazem parte dele. O normal nesse caso seria uma rejeição automática de um sistema de células para o outro, todos entre si. É legal pensar no MHC nesse caso como um porteiro. Ele basicamente olha o crachá de cada célula e fala: você é uma célula de galinha, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Já no caso do céu, ok, você é um DNA de Saiyajin, tá bom, tá valendo. Você, quem é Freeza? Não sei, tá bom, pode ser. E você, Namekusei também, tá, entra, pode entrar. Para o céu funcionar como a quimera biológica que ele é, o Dr. Gero com certeza precisou programar o sistema imune dele, a glândula do timo especificamente, para aceitar os 3 sistemas celulares simultaneamente e um desses sistemas não tentar destruir os outros 2. Isso significa, em termos biológicos, uma tolerância imunológica reduzida. Basicamente, se o céu absorve algo, o sistema dele entende que é vantajoso e pode entrar de qualquer jeito. E para piorar ainda mais o trabalho desse MHC, ele tem que aceitar a assimilação possível dos androides 17 e 18. E o que isso significa? O self de céu aceita novas adições por assumir que se entrou ali no sistema dele faz bem. E é uma reação quase instantânea. Ele absorveu algo, papim, veio o pre-grade. Considerando que é um anime da Toei, o céu absorve, daí ele fica... daí pronto, ele evolui. Mas é quase instantâneo. O importante é que o sistema imune do céu é a chave pra gente ganhar dele. Se você atacou o sistema imune do céu, que é quem controla a harmonia entre esses sistemas celulares, você implode o céu. Com isso em mente, vamos para a nossa já clássica lista de compras do que você vai precisar adquirir para derrotar Cell. Você vai precisar de uma foto específica. E pronto. É isso. Você não precisa de mais nada para derrotar o Cell. Tá, você vai precisar de uma passagem para Rondônia, e dependendo de onde você mora, isso é caro, mas... compara com as outras listas que a gente já fez nessa série na casa de nada. Só de curiosidade, deixa eu ver quanto é uma passagem para Rondônia. Ó, daqui do interior de São Paulo para Rondônia, dá R$ 973,77. Um pouquinho salgado. Fred, você quer fazer propaganda para o pessoal assinar o Apoia-se? Tá bom. Olá, meu nome é Fred. Por favor, se você tiver algum dinheirinho sobrando e couber no seu orçamento, ajude o canal assinando o nosso Apoia-se. A gente agradece bastante e eu posso comprar mais coisa pra eu comer. Muito obrigado. E aqui eu também vou deixar um pedido de curiosidade mesmo. Por favor, mostra esse vídeo pro seu professor de biologia. Perfeito se ele for um professor de biologia otaku, ou se você for alguém que trabalha na área de biologia, medicina, esse tipo de coisa. Eu quero realmente saber o que vocês acham desse meu plano pra derrotar Cell. Pera aí, deixa eu chegar naquele ponto de Dragon Ball que tá calor e eu tenho que tirar a blusa. Pera lá. Você não pode só tirar a blusa em Dragon Ball, você tem que fazer... Pronto, aí você tira a blusa e tudo certo. Você chegou lá na arena, em Rondônia, e eu disse que não tem ninguém, porque todo mundo que tentou desafiar Cell antes de você...
desapareceu misteriosamente numa poça de ketchup. Você chegará no meio da arena. Mas antes da luta começar, você dirá pra Cell a seguinte frase: você tem certeza que é perfeito? Para de tremer as pernas, vai ficar tudo bem. Não solte líquidos na sua calça, você vai sobreviver. Porque Cell, de curioso, obviamente vai esperar você completar o raciocínio antes de explodir a sua boca. E você continuará. Porque se você consegue absorver organismos gerados em laboratório que simulam o funcionamento de um corpo humano, tem um ou vários que você pode absorver hoje em dia para se tornar mais forte ainda. E nesse gancho você já ganhou Cell. Na necessidade inerente dele de se provar como ser perfeito, supremo, nada vai ser melhor, ele vai querer saber o que é isso que pode tornar ele mais perfeito ainda. E você vai mostrar a foto dessas coisinhas que parecem fungo ou balinhas em gel, eu explico o que elas são daqui a pouco, e dizer para a Cell que são androides biológicos sem carcaça. É basicamente um jeito dele adquirir hiperreatividade imunológica, o que tecnicamente é algo ruim, mas ele não precisa saber disso. Sem que ele precise engolir tênis, calça ou uma mulher inteira pra ficar mais forte. É algo muito mais eficiente. Pô, o Cell ouvindo isso vai ficar: ok, eu tenho interesse. Caramba, eu consigo imitar a voz do Cell dublado. Que legal. Será que eu consigo fazer a risada dele também? Eu consigo, que porra. Cell vai mandar você esperar exatamente onde você está, porque ele vai lá rapidinho buscar esses tais mini androides. E você vai dizer pra ele que eles estão na Universidade de San Diego, na Califórnia, ou na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Mas é importante que ele pegue os experimentos de um doutor específico, porque são os que deram certo. Você vai dizer pro Cell pegar esses objetos aqui que tem a marcação de Chrome. Então Cell vai lá rapidamente adquirir esses gelzinhos de uma forma ou outra. Não pensa muito sobre o que você causou, para todos os efeitos. Vamos considerar que ele pediu com educação e deram pra ele sem fazer muitas perguntas. O Cell perfeito, ele tem muita paciência, mas ainda é o Cell, então tá tudo bem, não pensa muito sobre. E ele vai voltar carregando os negócios ali na arena, porque obviamente ele vai querer assimilar na sua cara para se tornar mais perfeito ainda, enfim te derrotar. Ele vai te agradecer, fazer um monólogo de como ele está prestes a se tornar mais que perfeito e irá absorver os negocinhos na plaquinha de vidro, seja pelo rabo, que você pode dizer, não funciona, retraiu quando ele é Cell perfeito, mas funciona numa outra série de Dragon Ball específica, que é totalmente canônica, não faça perguntas, ou pela boca mesmo, que ele ainda é capaz de absorver nutrientes e coisas pela boca, como é o caso da semente dos deuses que o Goku dá pra ele. Eu tô reparando agora, a saga do Cell é basicamente uma sequência de decisões ruins dos guerreiros Z. Sobrou tudo pra uma criança resolver. Mas pela boca, pelo rabo, não importa. Porque quando o Cell absorver esse composto, você já vai ter ganho. O que você deu para Cell foi nada mais, nada menos do que uma doença autoimune do intestino. A doença de Crohn é uma doença horrível. E coincidentemente a gente deu pro Cell a melhor esperança que essa doença tem na atualidade. Vamos elaborar. Ela é uma doença inflamatória do intestino catalogada por Burrill Crohn em 1932. E ela pode ser hereditária, mas se acredita que o principal fator de risco dela é o tabagismo. Ou seja,
Não fume, não faz bem pra você e todo mundo à sua volta te odeia. E o que torna ela algo tão grave é que ela é uma doença autoimune, ou seja, ela é causada por uma falha no próprio sistema imunológico, que é quem deveria proteger o corpo. O sistema imunológico vira e fala: eu não gosto desse intestino que funciona normalmente, eu vou atacar ele. Os principais sintomas dela são diarreia crônica, acompanhada de sangue, dor abdominal acompanhada de cólica, febre e perda de peso. E como alguém que tem a experiência de ter tido que remover a vesícula, eu te garanto que coisas assim não são muito legais de se ter no sistema digestivo. Ainda mais algo constante, porque por ser uma doença autoimune, dá pra controlar com remédios, mas a doença de Crohn não tem cura. Mas a ciência é uma maravilha. Sabe o que a gente acabou de dar pro céu? É, na verdade, um dos avanços médicos mais importantes da década, chamado organoide, que é basicamente um órgão impresso em 3D, em escala bem pequena. Mas esses organoides, eles são feitos com células-tronco, que são aquelas células que pode virar qualquer coisa, célula de intestino, célula de cérebro, depende do estímulo que ela receber, e geralmente é usado hidrogel no lugar do filamento 3D. É algo super elaborado de se explicar e de se fazer, mas é algo que existe. E tem trocentas pesquisas simultâneas no que dá pra fazer com esses organoides, porque você não tem nenhum problema ético usando eles. Eles são tecidos vivos, feitos em laboratório, que não pertencem a ninguém. Então, dependendo do que você quer fazer com esses organoides, você não precisa mais fazer 1001 experimentos em ratinhos de laboratório ou pedir para tantas pessoas irem lá toda hora no laboratório ser cobaia. Daí você pode testar remédio, efeitos de doenças, como no caso da doença de Crohn nos tecidos, como tal produto vai se comportar em contato com a pele, fazer vasos sanguíneos para substituir os danificados de alguém, isso é real e já é feito, e eventualmente no futuro, quem sabe, até imprimir órgãos inteiros em 3D. Você percebe como o negócio é rico em possibilidades. Mas no campo da realidade, como eu falei, a construção deles é muito elaborada para eu explicar num vídeo só do YouTube. Então, se você ficou interessado, eu recomendo que você pesquise sobre. É um tópico muito legal de se pensar nas possibilidades, mas no campo da realidade, da atualidade, esses organoides são coisinhas guardadas in vitro. E dependendo do tecido que eles simulam, eles parecem ou pedacinhos de fungo, ou balinhas de gel, ou gotinhas de pele, ou sorvete de pele, e por aí vai. Então, o importante com tudo isso é que nós não mentimos para o céu quando falamos que esses organoides são tecidos vivos criados em laboratório, tal como os androides do Dr. Gero. Akira Toriyama com certeza tinha isso em mente quando ele escreveu a saga Cell lá na década de 80, 90, não sei. Akira Toriyama é um gênio. Com o detalhe, coisa pequena, que esse em específico que o Cell pegou fez ele absorver uma doença autoimune. E lembra que eu falei do sistema imune do Cell lá no começo do vídeo? Nós usaremos o próprio sistema imune dele para implodir o Cell. Porque qual que é o negócio dele? Ele assimila o material genético que ele absorve quase instantaneamente. O Cell, ele precisa ter um metabolismo muito acelerado para acompanhar a regeneração e tudo que ele faz com que ele consegue fazer, voar e seu gasto de energia. É até esse o motivo pelo qual, quando o Cell eclodiu, a primeira coisa que ele fez foi sugar trocentas mil pessoas para absorver a energia delas.
Então, quando ele comeu o DNA dessas amostras de Kron, o negócio já foi integrado no DNA dele na hora. O sistema imune do céu já está com a instrução de atacar a si mesmo. E pelo metabolismo aceleradaço que ele com certeza tem, o céu já vai ter os problemas da doença de Crohn de cara. E o pior, não tem como ele... eu vi que deu problema. Vou tirar um pedaço de mim mesmo ou vomitar o negócio, porque é um negócio pequeno. Pro céu isso daqui não é nada. Vai ser absorvido, digerido na hora. E num ser vivo, que no presente momento tem 7 conjuntos de células, isso é um problema maiúsculo. Ele vai absorver a doença de Crohn, o organoide que ele absorveu vai liberar a citocina, que é basicamente uma reação química que é um sinal de alerta pro corpo falando: tem problema aqui! E o sistema imune dele vai ficar falho por causa da doença de Crohn e passa a atacar o intestino do céu. E pelo metabolismo acelerado do céu, essa citocina liberada vai circular o corpo dele numa velocidade imensa e vai causar o que é conhecido na biologia como tempestade de citocinas. Basicamente, quando vários órgãos ativam simultaneamente o alerta de socorro, tem coisa errada aqui! E com isso, todas as células do corpo dele vão receber esse alerta de citocina. Imagina você tá num lugar e de repente de todo lugar possível começa a vir um sinal de alerta vermelho, deu tudo errado, isso daqui é um problema. Você vai ficar... O que eu faço? Todas as células do céu vão receber esse alerta e cada sistema, pela situação de emergência, vai perder a identificação no MHC, aquele porteiro que eu falei. E o que acontece é que todo mundo vai passar a reconhecer todo mundo como estrangeiro. Era como se antes todo mundo se visse lá no sistema como células do céu. E é legal. Mas deu esse problema da citocina, todo mundo vai reparar: pera, aquilo lá é uma célula dinâmico Seitin, aquilo é uma célula do Rei Cold, aquilo é uma célula do Freeza, aquilo é uma célula do Goku. O que você está fazendo aqui? E o sistema imune, mesmo falho, ainda vai tentar fazer o trabalho dele, vai atacar todos os estrangeiros reconhecidos no céu. Só que ele é composto completamente por estrangeiros. Você entende o problema? Ela basicamente deu um empurrãozinho inicial que precisava pro sistema todo ruir. E isso não é nem entrando no mérito que tem 2 corpos inteiros estranhos dentro do céu. Peculiar isso de você ser composto por estrangeiros e decidir atacar esses estrangeiros porque sim. Qualquer semelhança com certo país da América do Norte é coincidência. Ou será que não? Ou seja, nesse momento, os Hataraku Saibou do céu, aqueles guardas lá que eram dublados pelo dublador de Jotaro, vão ficar: atenção, ataca tudo minimamente suspeito. Ou melhor, ataca tudo, nós não temos mais aliados. Ferrou! Homens, destruam tudo e todos! O que mantém o céu vivo e funcionando é a tolerância de diferentes sistemas que ele tem. O sistema imune dele concordou em não atacar a célula do Piccolo, Freeza, Goku e companhia. Mas a doença de Crohn quebrou esse acordo de tolerância. E o resultado disso é uma guerra generalizada no corpo inteiro dele. As células, eventualmente, vão perceber que tem algo de muito errado e o núcleo de cada célula decide fazer a chamada lise celular. É quando ela fala: ok, eu tô ferrado, eu não vou ganhar isso daqui. Ela voluntariamente se... comes e bebes pelo bem maior. Mas, qual o porém? O corpo inteiro do céu vai estar fazendo isso. E assim, um sistema inteiro de células fazendo essa lise celular dá para sobreviver. O objetivo é justamente esse. Mas o problema do céu é que vai ser o corpo inteiro dele decidindo fazer lise celular pela gravidade. E não vai adiantar se regenerar, porque não adianta.
adianta, não tem o que regenerar quando tudo tá vascando ao mesmo tempo. E desencadeou tudo isso no céu, o que você, meu caro espectador, vai observar de fora? Bom, você vai ver o céu tendo um mal-estar de começo, uma tremedeira de calafrio, e daí ele vai começar a fazer uns barulhinhos de fome, teme, que na verdade é o sistema digestivo dele se partindo, até ele começar a perder a cor, porque a regeneração vai começar a perder, ele vai começar a ter um inchaço brutal, com o exoesqueleto dele quebrando na região do abdômen por causa da doença de Crohn acelerada, e ele vai ficar fervendo por causa da febre do corpo, tentando controlar o que tá acontecendo, e sendo o céu, não vai ser 40 graus de febre, não, pode botar uns 50, 60 a mais aí. E outra reação natural do sistema digestivo quando tem algo errado nele é botar pra fora. E ele vai tentar expurgar a 17 ou 18 na tentativa de tirar o que tá fazendo mal. Mas seria basicamente tentar apagar um incêndio numa fiação jogando água. Não vai mudar nada porque o problema não está ali. O sistema imune do céu não tem um botão de parar. E não se preocupa, não vai ter como liberar um balão de ameaçar explodir tudo e só o Wendel Bezerra pode parar ele com teleporte. Não. Aquilo acontece no anime porque o céu vira uma bomba de ki. Ele pega o que ele tem sobrando e decide E ele não ia conseguir controlar ou juntar o ki pra fazer aquilo quando ele tá com 50 mais graus de febre. Mas você, obviamente, não vai ficar ali parado olhando isso tudo acontecer, né? Quando começar o piripaque, você corre na hora pra beirada da arena. Pra não sair dela, porque senão você não vai farmar a aura. E também pra não se queimar na reação que vai estar tendo em volta do céu. E você espera. Até que uma hora depois de ficar brincando de celular da Samsung, Cell gastará toda a sua energia. Ele rogará as últimas maldições que o YouTube não me permite descrever e você estará lá, resoluto, determinado, tal qual um menino loiro dublado pelo Yuri Chessman. Cell rastejará em sua direção, mas sendo incapaz de regenerar porque o sistema não comporta mais a necessidade, ele cairá e será a nova contratação do Vasco, resultante de um cabo de guerra dele contra ele mesmo, no qual os dois lados perderam. Você então caminhará até os restos mortais do vilão e, olhando para a câmera da afiliada da Globo de Rondônia, que certamente estará fazendo a cobertura do evento, dirá: "Eu venci! Eu, seu nome, derrotei Cell!" E o mundo se regozijará na nova paz mundial que você o prometeu. Prometeu. Palavra essa que descreve o verbo prometer conjugado no pretérito perfeito na terceira pessoa. Mas também a figura grega que entregou o fogo para a humanidade. Você foi Prometeu, que prometeu a Cell uma nova forma dele evoluir. Mas ele, tal qual Ícaro, voou perto demais do Sol. O Sol, chamado ciência, o fogo do conhecimento fornecido ao homem que, graças à sua indomável curiosidade na busca de conhecer e entender a vida, hoje é capaz de buscar curas para doenças crônicas ao imprimir órgãos, semelhante a como você imprime um boleto para pagar no banco, ou melhor, imprimia. Porque esta sua vida ficou para trás. Com sua nova conquista, você poderá aproveitar tudo que a fama e o dinheiro poderão lhe ofertar. Ao derrotar Cell, você tomou o lugar de Satã. Ó grande senhor Satã, que deveria nos salvar! Sinto muito pelo que você vai ter que explicar para sua tia. Não esteve lá na hora que nós precisávamos dele, mas você esteve. Propaganda do Burger King sem falar nada. Propaganda da HBO Max. Entrevistas com Jimmy Fallon. Se candidatar para a política. Tudo isso está ao seu alcance agora. Ou até, por que não, mais importante do que tudo isso, ir para o encontro com Patrícia Poeta às 9 horas da manhã. Creio eu, contar a história de como você, um humano normal, inscrito nesse canal, derrotou um vilão
que apareceu ali poucos dias atrás, não com magia e uma música japonesa muito legal tocando no fundo, mas com engenhosidade, um vídeo no YouTube e o futuro da ciência. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e falou! Tchau!